Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana, né? Final de semana de Campeonato Brasileiro, uma rodada muito interessante pra gente conversar, trocar uma ideia aí, né? Tivemos jogos no sábado, no domingo e também na segunda-feira. Eu sou Gabriel Todaro, bem-vindo ao Na Rede com Todaro aqui nesse canal aqui no YouTube, onde você fica por dentro da minha opinião aqui sobre os jogos das principais equipes do futebol brasileiro, né? Sempre acompanhando a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Mundial, campeonatos estaduais, e esse final de semana foi a vez do Campeonato Brasileiro, começando pela rodada o jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, que ficou 2-0 para o Flusão. O Flu venceu bem, dentro de casa, dominando com muita superioridade a equipe do Atlético Paranaense, que pouco incomodou a equipe do Fluminense no Maracanã. O Fluminense fez um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, né? Lima no primeiro tempo, aproveitando uma bola sobrada na entrada da área. A bola até desvia, né, mas entra no gol. E o Nino no segundo tempo fazendo mais um belíssimo gol de cabeça, deu números finais da partida e boa vitória do Fluminense. Tá? Junto com o Botafogo, são as únicas equipes que mantiveram o 100% até agora no Campeonato Brasileiro. Óbvio que tem algumas equipes invictas, mas o Fluminense e o Botafogo são as equipes que estão com 100%, 6 pontos conquistados nessas duas rodadas. O Atlético Paranaense, cara, é um time que toma muitos gols de bola aérea, né, rebatida de dentro da área, veio passando por muitos altos e baixos essa temporada, quando enfrenta equipes do alto escalão do futebol brasileiro. Né? No Campeonato Paranaense sobrou, tudo bem que no segundo jogo da final até que não jogou tão bem, mas no primeiro jogo jogou bem, né, venceu fora de casa a equipe do Cascavel, mas vem patinando em alguns momentos. Né? Estava fazendo um bom primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro na Libertadores, mas no segundo tempo caiu bastante, e a mesma coisa nesse jogo agora contra o Fluminense. Fez um bom começo de jogo, mas acabou tomando o gol do Lima e ali desandou. Também no sábado tivemos a partida entre São Paulo e América Mineiro. Luciano, Caleri e Marcos Paulo fizeram os gols do jogo. Um resultado que não resume como foi a partida de verdade, né? O América teve muita superioridade diante do São Paulo no Morumbi, depois do primeiro gol, né? Depois do gol do Luciano no primeiro tempo. O São Paulo deu duas boas jogadas ali, conseguiu desenvolver bem o seu ataque, mas acabou fazendo o segundo gol, e aí, o primeiro gol, né, e acabou recuando e chamando o América um pouco para o seu campo de defesa. O América só não fez gol por conta de uma ótima e excelente partida do Rafael, que fez milagres, cara, operou milagres no Morumbi, e aí no fim do jogo o Caleri e Marcos Paulo fizeram os gols da partida e deram os 3 pontos aí para o São Paulo, os primeiros 3 pontos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, os primeiros em casa. Cuiabá ficou no 1-1 com o Bragantino, e aí pra mim já encaminha como vai ser, né, o campeonato dessas duas equipes, que vão brigar entre si para ver quem cai para a Série B do ano que vem. Mateuzinho fez o primeiro gol do jogo, o primeiro do Cuiabá. Thiago Borbas empatou a partida. Fechando o sabadão de jogos, tivemos um confronto entre Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro fez 1-0 com o gol do Bruno Rodrigues no segundo tempo, né, bem no começo do segundo tempo. Mas, cara, foi uma boa partida dos goleiros, eu acho, né? Muito mais do que um time estar com uma pontaria ruim ou não. O Cruzeiro fez uma boa partida ofensiva, conseguiu fazer o seu gol, né, numa bola estranha, né, até que do Bruno Rodrigues. Mas o que importa são os primeiros 3 pontos do Cruzeiro aí, em, sei lá, 4 anos. Os primeiros 3 pontos do Cruzeiro na Série A do futebol brasileiro, que a equipe consiga fazer um campeonato decente. Pro Grêmio fica o sinalzinho de alerta com os jogos fora de casa, né? O Grêmio tinha perdido um jogo apenas esse ano para a equipe do Ipiranga, perde o segundo agora contra o Cruzeiro. No domingo, às 11 horas da manhã, o Internacional recebeu o Flamengo e venceu por 2-1 de virada. O Flamengo saiu na frente com um belo gol do Gerson, né? Uma bola que ele dá um chapéu no Kehler, ainda faz um belo gol de voleio. Mas logo, 4 minutos depois, o Maurício empatou o jogo, também numa boa trama ofensiva do Internacional com Alan Patrick e Maurício. E no finzinho do segundo tempo, né, do jogo, o Maurício fez um golaço e deu números finais ao jogo. O Inter foi um pouco melhor do que o Flamengo, mas, cara, foi um jogaço, assim, com muito equilíbrio. Foi talvez até agora, né, nessas duas rodadas, nesses 20 jogos, foi o melhor jogo até agora. Né? Eu acho que de jogos do Campeonato Brasileiro esse foi o melhor, se tratando de jogos que saíram com vencedores, né? Porque eu acho que o Vasco e o Palmeiras têm uma leve superioridade de questão de chances criadas, controle da partida, emoção até o final, mas esse aqui teve uma emoção a mais até o final, que teve o gol do Inter, né? O segundo gol do Inter. Mas, cara,
É impressionante como o Flamengo vem oscilando bastante fora de casa, né? No Maracanã a equipe até que tem força, mas fora de casa a equipe vem pecando bastante. Vamos ver como que vai ser o meio de semana contra a equipe do Maringá, né? Que vai jogar agora em casa no Maracanã e precisa reverter o resultado. Vasco 2, Palmeiras 2, é o jogo que eu falei que talvez tenha sido o melhor jogo, questão de desempenho das equipes, de chances criadas. O Vasco fez 2-0, né? Só não tomou a virada do Palmeiras por conta talvez de gerenciamento de energia dos jogadores do Palmeiras, né? Porque o Dudu saiu, o Arthur saiu, alguns outros jogadores foram saindo para a entrada de outros do Palmeiras e acabou caindo um pouco mais a qualidade do time. Mas o Vasco jogou muito bem, para mim foi talvez o melhor primeiro tempo, para mim talvez não, né? Para mim foi o melhor primeiro tempo do Vasco nessa temporada. Fez 2-0 no Palmeiras, que é uma excelente equipe, que é uma equipe que vai brigar pela parte de cima. O Vasco eu já não vejo brigando pela parte de cima, mas vai brigar ali pelo meio da tabela, talvez beliscando uma Libertadores. Mas o Vasco já se coloca como uma equipe que não vai sofrer tanta coisa no Campeonato Brasileiro, tá? Pelo menos por enquanto, nesses 10 primeiros jogos, eu acho que o Vasco pode competir bastante. Vamos ver como que vai ser aí nos próximos 10 jogos, mas Vasco e Palmeiras desempenharam um excelente jogo de futebol no Maracanã. Como eu falei, Pedro, Raul e Gabriel Peck fizeram os gols do Vasco na primeira etapa. Rafael Navarro, no finzinho da primeira etapa, fez o primeiro gol do Palmeiras. E o Arthur, no comecinho do segundo tempo, fez o 2-2. E ficou esse empate que eu acho que já está de ótimo tamanho pelo que as duas equipes fizeram nesse jogo em específico. Santos 0-0 com o Atlético Mineiro. É isso, jogo ruim, muito fraco mesmo. Curitiba 0, Fortaleza 3. Um excelente, um maravilhoso jogo de bola do Fortaleza. Talvez... cara, eu ia falar que o Fortaleza foi a equipe que melhor jogou nessa rodada, cara. Mas eu acho que não. Acho que vamos ficar entre Vasco e Palmeiras ali. Talvez Inter e Flamengo. Mas o Fortaleza foi a melhor equipe visitante, né? Isso a gente pode combinar. Fez 3-0 no Curitiba, no Couto Pereira, que não é fácil. O Coxa joga muito bem dentro de sua casa. Mas o Fortaleza, cara, é um visitante muito indigesto mesmo, né? Bruno Pacheco já tinha vencido o Ceará como visitante na final do Campeonato Cearense e agora vence novamente o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Pacheco e Iago Pikachu duas vezes fizeram os gols do jogo. O Fortaleza que explorou muito bem o seu contra-ataque, né? E, cara, é impressionante como o Iago Pikachu se dá bem com essa camisa do Fortaleza, né? Impressionante. Quem não jogou nada bem foi o time inteiro do Corinthians, que mais uma vez passou vergonha nessa rodada, né, nessa temporada, perdendo para o Goiás fora de casa. Eu acho que nem é tanta vergonha assim perder para o Goiás fora de casa, mas talvez você perder de 3-1 de virada para a equipe do Goiás, que não tem tanta pretensão assim nessa atual temporada do Campeonato Brasileiro, cara. A pretensão do Goiás é não cair, tá? E a pretensão do Corinthians eu colocava como briga pela Libertadores. Já acho que o Corinthians vai brigar ali por uma no máximo meio de tabela. Mas enfim, o Corinthians saiu na frente com um belíssimo gol do Roger Guedes, uma boa trama entre o Duqueiroz e ele, e um bom chute ali que acabou até tocando no travessão e entrando. O Corinthians depois do gol sumiu, não criou mais nenhuma oportunidade, recuou, ficou apenas lançando bolas para o Yuri Alberto e para o Roger Guedes, que não resultaram em nada do jogo. Né, o Goiás fez o 2-1, né, perdão, empatou o jogo aos 31 do primeiro tempo, no finzinho da primeira etapa, virou no final do jogo, né, já encaminhando para o fim do jogo, e ainda ampliou com a Apodi. Esse sim foi um golaço driblando, fazendo o que queria com a zaga do Corinthians, que bateu muita cabeça nessa rodada, né, nesse jogo em específico contra o Goiás. Mas, cara, eu acho que é um momento de transição, de um novo técnico, de uma nova filosofia. Vamos dar tempo, talvez, né? Eu não acho certo, mas vamos dar um certinho tempo para criticar o trabalho do Cuca, né? A pessoa, né? O julgamento. Eu acho que já vale a pena a gente estar mantendo esses protestos aí das jogadoras e das torcedoras. Fechou? Seguinte, o último jogo dessa rodada, né, foi a vitória do Botafogo fora de casa contra o Bahia. Uma excelente, espetáculo, maravilhosa vitória do Fogão para cima do Esquadrão de Aço lá na Arena Fonte Nova. Júnior Santos e Tietê fizeram os gols do Fogão. Vitor Jacaré fez um empatezinho ali que rolou 1-1, mas acabou saindo o segundo gol do Botafogo. Esse jogo só valia golaço, né? O gol do Júnior Santos foi muito bonito, ele costurando ali a defesa do Bahia. O gol do Bahia também foi muito bonito, uma boa construção ofensiva. E o Tietê, cara, fez um belíssimo gol, uma chapada dentro da área.
essa rodada tem jogos interessantes, golaços. É a rodada que a gente mais espera assistir do futebol brasileiro, né? Pena que tivemos Atlético Mineiro e Santos que ficaram no 0 a 0 no poupa-tempo, num jogo horroroso nessa rodada. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu não vou falar muito, minha voz, como vocês podem perceber, está um pouquinho ruim. Então eu vou me cuidar um pouco mais, né? Por vídeo. Não sei se vai ter vídeo no meio da semana, vamos ver como eu vou estar. E na sexta-feira a gente volta com mais um vídeo, trazendo uma cobertura bem legal dos jogos da Copa do Brasil, né? Vamos ter rodada da Copa do Brasil nesse meio de semana. Fechou? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.